Olá, pessoal! Aqui é Prof. Larissa, do Estratégia Saúde da Odontologia. E estou aqui hoje com nada mais, nada menos do que com a Laís, segunda colocada em cirurgia bucomaxilofacial do concurso da SpaceX 2024. Para a gente começar, vou pedir para a Laís se apresentar e dizer também que ela já está quase pedindo música aqui, porque já é a segunda entrevista que ela vai nos conceder. Quem dera, né? Se for três, é música no Fantástico, né? Já É. pedi. Então, apresentar todo mundo. Eu sou Laís de Oliveira Melo, eu moro em Goiânia, fiz faculdade na Universidade Federal de Goiás, formei em 2018, ingressei na minha residência de bucomaxilofacial no Hospital de Urgências de Goiânia em 2020. Terminei em 2023, em março de 2023, ano passado, e agora fui aprovada em segundo lugar na SpaceX, para o cargo de cirurgião bucomaxilofacial. Pois é, pessoal. Eu falei que ela já está quase pedindo música, porque ano passado, em 2023, a Laís, ela foi aprovada também lá no GHC, no Rio Grande do Sul, também para o cargo de cirurgião bucomaxilofacial e também já me deu entrevista. E aí, a Laís já tem uma história com Estratégia Saúde. Eu vou pedir para ela contar aqui para a gente um pouquinho mais dessa história e falar o que foi o Estratégia Saúde, né? O curso do Estratégia Saúde para ela nessa aprovação da SPSEC. Para começar um pouquinho, para contar a minha trajetória com estratégia de concurso, começou quando eu comecei a estudar para residência. Na época, não tinha tanto essas visualizações que tem hoje nas plataformas digitais, como o Instagram, não tinha tantas ferramentas que hoje a gente tem, né? Que é quiz, a maioria dos estudos na época era feito por PDFs. A gente comprava os PDFs e a gente estudava por conta própria. Eu não tinha esse suporte 24 horas que a gente tem hoje com as professoras do Estratégia. Então, na época, eu comecei a estudar na época de 2016, 2017, para a minha residência em cirurgia bucomaxilofacial, e na época eu comprei o curso do Estratégia para residência, que era um curso de cirurgia para residência básico, que tinha patologia, farmacologia, anatomia, anestésio, ATM, cistos e tumores, essas coisas. E eu lembro que a professora era a Aline. Então, tem todos os PDFs da professora Aline, mas eu nunca cheguei a conversar com ela, porque na época era mais por PDF, a gente recebia os PDFs e estudava pelos PDFs. Aí eu comecei minha trajetória com estratégia aí. Aí eu estudei 2 anos para minha residência. Eu não passei de primeira, eu passei, eu formei, estudei mais um ano, aí eu consegui ingressar na minha residência. Então, desde então, eu tenho uma rotina muito grande de estudos. Então, desde então, eu tenho esses PDFs, e aí eu fiz minha residência. Aí no meu R2, eu fiquei um pouco apavorada de saber o que eu ia fazer a partir de então, porque eu já ia virar R3 e a gente não tinha muitas perspectivas de consultório, de mercado de trabalho, tudo isso. Então eu falei assim, por que não me dar a chance de estudar? Aí eu tenho uma grande amiga, que hoje ela é concursada da Polícia Militar aqui do Goiás e da Prefeitura. Então ela falou assim, Laís, por que você já não tem essa rotina de estudo? Por que você não estuda para concurso? É uma carreira muito boa, eu vou te passar alguns materiais, e aí você vê se dá certo ou não. Aí eu comecei a estudar em 2022, no meu R2. Aí eu comecei a estudar, só que estudava mais ou menos. Não dedicava tanto porque eu ainda estava na minha residência. E no segundo ano de residência é quando a gente mais opera aqui no estado de Goiás. Então, eu tinha pouco tempo com a rotina de hospital, que é dedicação exclusiva, então eu tentava conciliar minha residência, minha casa, minha família também, e os estudos para concurso. Então, as primeiras provas que eu fiz, eu fui muito mal. Muito mal. Tipo assim, e eu fiz as minhas primeiras provas para a Prefeitura de Goiânia e a Polícia Militar aqui do estado de Goiás. Eu fiz para cirurgião geral, porque na época, como eu ainda não tinha terminado minha residência, eu fiquei com medo deles me chamarem e eu não tivesse a documentação completa. Então, eu fiz para cirurgião geral. Então, para mim, foi um desastre, porque eu entrei e falei assim, gente.
eu esqueci tudo, não sei nada de endo, não sei nada de dentística, não sei nada de ortodontia, não sei nada, 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 nada. Então, meus estudos teve que mudar muito, porque do jeito que eu estava estudando sozinha, só com os meus materiais da faculdade, não estava me ajudando, porque é muito diferente o estudo da faculdade para o estudo específico para aquela banca, para um concurso específico. Porque cada prova tem um seu determinado ponto-chave, o que mais cai e tudo isso. Então, a estratégia entrou nessa parte para mim. Por quê? Eu não tinha muito tempo para eu ficar estudando as bancas, para eu ficar pesquisando, pegando prova, eu não tinha muito tempo para isso. Então, eu queria um jeito para maximizar meu tempo e aproveitar o mínimo de tempo que eu tinha. Então, foi aí que eu voltei ao estratégia novamente, que aí eu vi que eles tinham um monte de cursos para esses concursos e eu comecei a comprar. Aí, o primeiro que eu comprei foi do hospital, do Grupo Hospitalar Conceição, que a prova foi em janeiro de 2023. Então, foi aí que o primeiro curso do Estratégia que eu comprei novamente é baseado em concurso público. Aí eu fiz o curso e adorei. Adorei. Enquanto isso, eu fui fazendo outras provas. Fiz prova da Polícia Militar do Espírito Santo, que eu fiquei em segundo colocado, só que eu desisti da vaga por problemas familiares e outras coisas. E fui fazendo várias provas. Aí eu cheguei até a ver que ano passado, se eu não me engano, eu fiz 6 provas de concurso público. Então, o estratégia sempre esteve comigo. E uma coisa que eu falo, o estratégia, além dos PDFs, das videoaulas, hoje tem outras ferramentas, né? Igual os quizzes, os flashcards que vocês estão fazendo. Então, a gente tem muito parceria. Por exemplo, a Larissa, antes, eu conheci ela há pouco tempo, quando a gente foi em Salvador, para as etapas do curso do Exército. Então, antes eu já me considerava amiga dela, porque a gente conversava muito à Muito. distância, porque ela era minha professora. Então, eu sempre buscava nela, a gente sempre conversava sobre minhas provas, sobre o que a gente achava, por causa disso. Então, a gente se torna amiga, porque a gente vê que é uma preocupação geral, não só de estudo, mas uma preocupação psicológica de como que você tá, porque você precisa estar bem com você e ter uma rede de apoio muito grande, não só de teoria, de aula, de tudo isso, mas de um suporte. É o que a gente costuma falar, né? Que aqui no Estratégia, a gente acompanha o aluno do início do estudo até o início lá do trabalho, de ser nomeado ou de começar um curso de formação. Porque as demais professoras da Odonto já eram concursadas, né? Então, elas já tinham passado por tudo isso. E eu estava nesse processo. Então, da mesma forma, eu sei o que o outro está passando. E eu sei como é difícil você abrir mão de lazer, muitas vezes, abrir mão de estar com a família, abrir mão de coisas que, para a maioria das pessoas, não é normal abrir mão, mas que a gente precisa abrir para alcançar um objetivo maior. A gente poder ajudar o aluno, não somente com o conteúdo, é um diferencial muito grande que a gente busca, né, e quer sempre estar oferecendo. Não, com certeza. Eu acho que o diferencial de vocês, tanto você, professora Larissa, como a professora Mirella, a Cássia, a Renata, a Stefane, de Pério, tipo assim, eu não conheço elas pessoalmente, mas tipo, é como se fosse amiga, porque você manda mensagem, a gente conversa, tira dúvida, fala como que foi na prova, vibra com a prova, às vezes você não foi tão bem, a gente fica conversando, e será que dá, será que não dá? Então a gente cria esse suporte, porque a vida dos estudos para quem quer ingressar no concurso público, não é meio termo. Ou você vai ou você não vai. Não tem como você ficar meio termo. Ah, vou estudar, não, mas agora eu não vou. Se você quer um concurso público, é uma das coisas que eu acho que eu dou dica, é você tem que saber o seu objetivo, aonde você quer chegar. Então, você precisa se equiparar com a rede de apoio que vai sempre te elevar, porque às vezes você não vai ter força sozinha. Por exemplo, eu não sabia na época, um ano passado, que dia da semana era, porque para mim, de domingo a domingo, a rotina era a mesma. Então, a gente não tem isso, não tem feriado, não tem rotina. Então, a gente saber que existem outras pessoas, que você não está sozinha, que você pode contar para, às vezes, quando você está sentindo desanimado, ou você está meio perdida, achando que você não sabe nada, ter um braço amigo, uma mão amiga, além da teoria, ajuda bastante. Porque eu acho que nos concursos públicos vai muito além da teoria, de você saber o conteúdo.
sabe? Você precisa ter um psicológico, você precisa ter uma base muito forte, um emocional muito forte, para que na hora da prova você consiga entregar tudo que você estudou. Exatamente. Algumas pessoas falam assim, mas Larissa, você parece uma pessoa tão calma, tão tranquila. Mas na verdade, eu tô um turbilhão, sabe? Mas eu preciso manter a calma, né? E aí, na prova do Exército de 2023, eu tava muito nervosa, muito nervosa. Quando colocou a prova para baixo, né? Eu falava assim, nossa, mas eu tô nervosa demais. E aí é exatamente isso. Se você, naquele momento, não pega esse nervosismo e transforma, você vai totalmente mal. E aí, o que eu fiz foi, eu vou ler a prova, o que eu souber de primeiro eu vou fazer, e o que eu não souber eu vou levantar, vou ao banheiro, vou oxigenar um pouco e volto, sabe? Então, saber que você sabe é importante, mas saber como lidar com o nervosismo é aí um ponto muito importante também na preparação. Ah, com certeza. Tanto que eu falei para você, né? Na minha prova, gente, uma dica para vocês que está começando os estudos. A Lari Sempre, sempre fala sempre, isso. sempre ver a revisão. Pelo amor de Deus, não percam a revisão. Pelo amor de Deus. Eu sempre falo, a revisão de estratégia de véspera é a melhor que tem. É a melhor. Juro por Deus. Eu assisti várias revisões de madrugada. Eu sei que muita gente, um dia antes da prova, fica mais tranquilo, não estuda. Eu não. Eu sou daquela que eu tenho que revisar. E um dos meus objetivos era sempre ver as revisões de véspera. E as revisões de véspera do estratégia é 9 horas, é 8 horas de aula. Então, tipo assim, além dos conteúdos que eu tinha que revisar, da minha parte, eu ainda tinha que assistir dos estratégias. E eu falo que na minha prova da SFSX, porque a SFSX não era, como eu tinha comentado, eu fiz várias provas anos passados. Fiz bombeiro do estado de Goiás, fiz prefeitura de Morrinhos, fiz EBSER, fiz Polícia Militar de Brasília, então fiz várias provas. E a SFSX, a primeiro momento, não era a minha prova-alvo Pessoal. no momento. Não era minha prova, assim, minha principal. Tanto que é o que eu conversava com a professora Larissa. A Larissa estudava para a SFSX, ela estudava a banca, a FUVEST, ela estudava a prova. Eu não. Eu estudava todas as matérias, porque como eu fui fazendo várias outras provas, eu tive que estudar as matérias básicas, português, raciocínio lógico, legislação de alguns tipos de polícia, do Bombeiros, legislação da EBSER também. Então, eu tive vários outros materiais para eles estudarem. Uhum. E a gente sempre conversou isso. É importante, às vezes, a gente focar em só uma prova e ser muito boa, ou se você pode focar em várias outras provas. O que é a minha mera opinião como estudante, né, que eu não sou dona da verdade, mas o que eu observei? Que, por exemplo, se você tem um concurso, um sonho, se você sabe, por exemplo, a Larissa me contou que ela sempre quis exército. Então, ela se dedicou desde 2022 para estudar para o exército. Então, ela só estudava para o exército, além de fazer o trabalho dela como professora nas outras coisas. Eu não. Eu atirei em várias outras provas, porque eu tinha outros objetivos, que eu queria ficar aqui perto do meu estado, ficar perto da minha família. Então, eu fiz outras várias provas. O que eu falo? Algumas pessoas perguntam, será que dá para estudar para várias outras provas? Eu falo que dá sim para você focar, igual eu fiz 6, 5 provas ano passado. Eu fui classificada no Bombeiros, não passei, mas fui classificada. Na Polícia Militar de Brasília também fui classificada, mas desisti porque vai conciliar com algumas datas do Exército e eu não poderia concorrer aos dois. Da EBSER também sou classificada, estou entre as vagas. Então, tipo, dá para você se preparar, mas para você se preparar para vários concursos, você tem que abdicar. Eu abdiquei de trabalhar, então eu trabalhava muito pouco. Então, como cirurgiã, eu fazia 3, 4, no máximo 5 cirurgias no mês. O resto do tempo era só estudar. Então, se você tem essa vantagem, esse luxo, né, de poder
parar um pouco sua rotina de trabalho, que eu sei que às vezes é muito difícil a gente parar de trabalhar, porque a gente tem família, tem que sustentar. Mas se você tiver uma rede de apoio que consiga te suportar, para você ficar um tempo mais reclusa, para você se dedicar mais aos estudos, eu acho que você consegue se dedicar para várias provas. Por quê? Se você estuda, se é um estudo de qualidade, quando você faz para estratégia, por exemplo, você não precisa comprar o curso, todo o curso específico, mas se você já tem uma base boa, então você só vai lapidando. Então, você consegue prestar outras provas. Então, o importante é você ter uma base boa daqueles conteúdos, uma base boa de farmaco, de anestésio, de português, se for cair na sua prova, das outras matérias que forem caindo, porque aí você só vai lapidando, vai chegando perto da prova, pós-edital, e você só vai lapidando para a prova. E Laís, eu queria te perguntar o seguinte: você, como foi, né, que você quis, que você decidiu assim, que seria dessa forma, né, que você ia estudar para concurso? Como foi aí que você chegou, né, nessa decisão? Chegou no desespero de estar terminando minha residência. Eu acho que quem faz residência passa por esse frio na barriga da insegurança. Então, você passa 3 anos ali de Mergulhado, dedicação, né? mergulhada no hospital, nos hospitais, dedicação exclusiva, aí você acorda e fala, daqui 5, 6 meses, um ano, eu não vou ter mais isso. O que que eu vou fazer? Entendeu? E mesmo sendo especialista, o mercado de trabalho hoje em dia está muito fechado, está muito difícil a gente se inserir, porque tem várias faculdades de odontologia, tem várias residências, especializações. Então, como a demanda está muito alta de cirurgião dentista, de cirurgião bucomaxilofacial, acaba diminuindo a qualidade dos serviços e acaba também a oferta de trabalho. Outro motivo foi porque o meu marido, ele também é bucomaxilo. Então, aqui a casa são os cirurgiões. Então, eu vi nele o esforço de ter que, às vezes, ter que trabalhar em 5, 6 consultórios por mês, tipo assim, ter que num dia visitar 4 consultórios, porque ele prestava serviço para outros profissionais. E eu via nele essa correria toda, tipo assim, alguns lugares não respeitava ele tanto ou não dava o devido valor no conhecimento que ele tinha, na trajetória que ele tinha, da formação que ele tinha, porque hoje a gente sabe que a odontologia ficou muito mercantilista. Então, hoje a gente consegue ver que essa odontologia não está mais no conhecimento, tão no bem-estar do paciente como todo, ela virou mais mercantil, mais capitalista. Então, eu não gosto muito dessa odontologia de venda, de comercial, de ter que essa coisa de marketing muito agressivo. Eu gosto de cuidar do meu paciente como um todo, de ter tempo de ver todos os exames, de ver tudo, não só tratar da minha especialidade, mas de uma saúde geral do meu paciente. E aí eu via nele essa angústia, né, essa dificuldade, às vezes, de conseguir entrar no hospital, ou às vezes por causa das OS ou das PJs. Então eu via essa dificuldade que ele tinha e eu não queria isso para mim. Então eu falei assim, já que eu já estou estudando, eu já estou num ritmo bom por causa da residência, que já te dá um ritmo, eu vou começar a estudar para concurso, porque aí eu vou ter uma qualidade de vida, que eu vou poder ter uma base, uma segurança a longo prazo, uma segurança tanto familiar quanto salarial, como de previdência, porque a gente sabe que hoje a previdência no Brasil, a gente pode ser que daqui a uns anos ninguém vai mais aposentar pelo INSS, porque ela está super lotada e já está com rombos. Então, hoje, aí eu fui pesando isso na balança, o que eu queria para o futuro, que eu queria dedicar para minha família, que eu queria ter um tempo, não só fazer plantão de dia e de noite, eu queria um tempo para minha família. Então, nada melhor que um concurso público que me dá essa estabilidade e também, se eu quiser trabalhar fora, eu posso, e se eu também decidir naquele momento que eu quero só ficar no concurso, eu vou conseguir me manter o básico, entendeu? Então, foi esse start aí, de colocar as coisas na balança, de ver o mercado como ele está, que eu decidi estudar para concurso público. Outra coisa que eu queria te perguntar é
qual ferramenta do estratégia você acha que foi fundamental na sua preparação? Se foram as videoaulas, os PDFs, as questões, o que é que você mais utilizou? Eu não gosto muito de ler. É um hábito que eu tô melhorando aos poucos. Eu não sou daquela que gosta muito de ler. Então, eu aproveitava muito das videoaulas. Então, o que eu mais usava do estratégia era as videoaulas. Então, era bastante, eu assistia muita videoaula, bastante. Só que eu também sou de escrever. Então, eu sou daquela que faz resumo. Então, tem todos os meus cadernos. Então, eu assistia a videoaula, resumindo tudo. Aí eu assistia, aí passava 2 a 3 dias que eu ia ver aquele conteúdo de novo. Eu pegava meus resumos, lia um pouquinho antes, para eu refrescar isso na minha memória, e assistia outra videoaula em sequência, daquele mesmo conteúdo, para eu seguir uma linha de raciocínio lógico dos conteúdos, para não ficar informações conexas na minha cabeça. Tipo assim, você não saber buscar, porque o concurso público é muito isso. Às vezes você não sabe a resposta da questão. Você nunca ouviu falar daquela doença ou daquele conteúdo. Mas se você conseguir fazer, linkar com algumas informações que você tem na sua cabeça, você consegue, pelo menos, desprezar algumas alternativas que você sabe que não tem nada a ver. Então, o concurso, estudar para concurso público também é isso, é você saber juntar essas informações aleatórias das diversas matérias para você conseguir fazer a melhor opção, que você tem, como a Mirella fala, você tem que escolher a resposta certa, a alternativa certa. Então, a gente sempre vai em busca da alternativa correta. Exatamente. É o que eu sempre falo para os alunos nas aulas, que a gente tem que buscar formas de não ficar refém do decoreba. Porque a partir do momento que a gente entende, que a gente compreende, a gente pode até não saber, mas a gente consegue saber o caminho, né? Então facilita muito. Como foi assim para você o seu plano de estudos, né? Você fez um plano direcionado para esse SPSEC em algum momento da preparação? Faltando um mês para a prova, vou focar na SPSEC. Como você conseguiu lidar, já que você estudava para várias provas? Eu me dediquei mais para a SFSX porque foi assim, a prova da SFSX estava marcada para dia 3 de setembro de 2023. E a da Polícia Militar de Brasília, do DF, ela teve várias mudanças de prova, que era para ser em junho, depois em julho, depois em agosto. Então, que era meu objetivo maior, porque como era a prova, eu sempre colocava assim, a prova mais perto que eu tenho seria a minha de prioridade para estudar. Aí, assim que passasse a prova, eu dava foco para outra prova. Então, eu seguia assim. Então, o que que aconteceu? A prova da PM do DF, ela mudou as datas várias vezes, porque tem retificação de edital, um monte de coisa. Então, a última que a gente tinha, que foi em agosto, a prova seria, se eu não me engano, dia 27 a 28 de agosto, num final de semana, e no outro final de semana seguinte, que é dia 3 de setembro, seria a prova da SFSEX. Então, nesse mês de agosto, eu estava conciliando as duas provas, porque seria um final de semana seguido do outro. Aí eu estava vendo como na SpaceX só cai odonto geral e bucomaxilo, então minha maior parte dos meus estudos era para odonto. E nas minhas outras horas, eu estudava para as outras matérias básicas que ia cair na PM. E aí, no início de agosto, se eu não me engano, na segunda semana de agosto, saiu um novo retificação da Polícia Militar, onde eles mudaram a prova para outubro, se não me engano, dia 22 de outubro. Aí eu liguei para a Larissa louca, porque ela até lembra disso, e eu falei, como assim eles mudam a data de novo, já é a terceira vez? Tipo assim, porque para gente, para o concurseiro, você se programa a longo prazo, então aquilo na hora me destabilizou de uma forma que eu falei, gente, eu poderia estar esse tempo todo estudando para a SFSX, me dedicando só para odonto, e enquanto isso eu estava estudando para outras matérias que não vai cair nessa prova mais. E eu fiquei louca, aí eu fiquei pensando o que eu posso fazer, o que eu não vou fazer. Aí minha estratégia foi, como mudou a prova da PMDF para outubro, esse mês de agosto eu me dediquei bastante para a SFSX, que aí foi onde eu fiz todas as provas.
todas as provas antigas do Exército. Então, nesse mês, final de agosto, eu fiz todas as provas possíveis. Vi todas as videoaulas antigas do YouTube, do Estratégia, sobre as revisões. Então, as revisões antigas de anos anteriores, eu vi todas. E eu recomendo assistir todas, se você tiver tempo. Porque sempre colocam uma ou duas questões repetidas ou que parece que você não pode perder. Que eu falo que a gente não pode perder questão fácil. As difíceis, é difícil para todo mundo, é difícil para qualquer concorrente. O que você não pode perder são as questões que são fáceis. Então, que vai fazer a diferença. Aí, da revisão, aí foi isso. Aí, então, no mês de agosto, depois que mudou a prova para PM, então eu sempre estudava assim. Eu me dedicava mais para a prova mais próxima. Então, aí no mês de agosto, eu me dediquei total para a SFSEX. Aí, aos final de semana, eu estudava outras matérias para eu não perder. Porque tem algumas coisas que, de legislação específicas de outras instituições que você não podia ficar mais de 2 meses sem ver, porque você ia perder tudo que eu já tinha estudado. Então, de segunda a sexta, era SFSEX, era fazendo todas as provas que tinha. Era de todas as matérias. Era prova de, não só da minha área, de bucomaxilofacial. Eu fazia prova de pério, de endo, de dentística, de todas as provas. É todas. Não é só focar na sua área. Sim, Não é com isso. certeza. Eu falo, né? Eu falei na minha entrevista que um outro candidato uma vez deu uma entrevista falando que ele foi do bombeiro, não, do TRT Goiás. Ele falou assim, eu era obcecado pela FCC. Eu falei, pois então, agora eu vou ser obcecada pela Unesp. E aí, eu sempre falo que a única prova que eu não tinha da Unesp era a prova de Marília, em São Paulo, que eu não achei de jeito nenhum, mas todas as outras provas da Unesp eu tinha. E a Unesp não libera a prova, né? Aí teve uma prova lá de Sertãozinho, que aí eu tinha eu queria aquela prova, e aí eu falei, era específica de book, eu falei, eu vou conseguir essa prova, eu fui na lista de aprovados e mandei mensagem para o primeiro colocado, falei, você pode me conseguir essa prova, por favor? E aí eu conseguia, porque eu falava, eu vou esmiuçar a Unesp, e eu acho que quando você tem um foco, assim, você fala, eu quero passar nessa prova, esse é o caminho, né? Você tem que ir em busca disso. E aí, Laís, me fala assim, se você tinha dificuldade em mais alguma disciplina, se alguma disciplina pesava mais para você, e como foi que você fez para superar aí essa dificuldade? Clínica geral é bastante complicado para mim, tipo, endo, essas outras coisas, pério, ter que voltar, isso, oclusão para mim é muito difícil. Mas na relação a bucomaxilo, patologia, eu acho que patologia no geral, tanto para cirurgião geral como para especialista bucomaxilo, é muito difícil. Então, eu tinha muita dificuldade em patologia, porque são muitas características de cada doença que são similares, que são coisinhas pequenas, as síndromes que você tem que ficar decorando, as tríades de cada síndrome. Então, eu tinha muita dificuldade com patologia. Então, no final, eu dei um gás a mais em patologia, que eu sabia que era o meu elo mais fraco. E outra coisa, e eu sabia que o meu forte era clínica geral, porque eu sei, como muitos especialistas, eles não dão tanta importância para odonto geral. Então, como eu já tinha começado a estudar para odonto geral há 1 ano e meio, porque minhas primeiras provas foi de geral, então eu tinha uma base muito boa de geral, de endo, de pério, de outras coisas. Então, eu sabia que o meu diferencial não seria na específica de bucomaxilo. Tanto que a gente sabe que a gente tirou a mesma nota, mas você acertou mais questões de bucomaxilo que valeria mais. Porque eu sabia que na buco a gente ia brigar, era tete a tete, porque aí todo mundo é muito bem formado, todo mundo tem uma formação em buco muito boa. Então, o que é difícil para mim vai ser difícil para você. Então, o que vai diferenciar é uma, duas questões no máximo. E o que ia fazer o diferencial para mim seria o odonto geral, que eu sabia que era o meu diferencial, porque eu sabia bastante. Então, foi o que eu me apostei. Então, eu estudei muito para geral, para eu me diferenciar, porque muitas pessoas, às vezes, menosprezam os outros conteúdos, estuda só a sua especialidade. E aí é quando você se diferencia do seu candidato. É estudando essas outras matérias que você acha mais difícil, que é mais chato, porque não é sua área, que eu falei que eu fui me apostar. Aí eu me apostei em odonto geral. Então, a gente tirou a mesma nota de pontuação de questões,
mas na hora lá das questões foi diferente, porque você acertou uma de buco a mais e eu acertei uma de geral a mais. Então, Laís, eu acho que é isso. A gente conseguiu aí, né, nessa entrevista, conhecer um pouquinho da sua história, de que forma você conseguiu aí chegar à aprovação. E aí eu te peço, né, para que você fale para quem vai te assistir. Qual seria a sua dica, né? Qual seria o seu conselho para quem está vindo aqui assistir esse vídeo para se inspirar na sua história? Primeiramente, eu quero falar que não é fácil. Toda vez que eu falo disso, o olho fica remelando de lágrimas, porque só a gente que passou por isso sabe o tanto que foi um esforço, tanto que a gente se dedica para isso. Então, eu acho que essencial seria você ter um objetivo, você sonhar com onde você quer chegar. Eu acho que o mais importante é você saber aonde você quer chegar. Os percursos que você vai fazer, os caminhos que você vai fazer, o tempo que for demorar, não importa se você vai de escada, de elevador, de corrida, de bicicleta, de carro, de Chegar. jato, não importa, não importa o percurso, mas você sabe aonde você quer chegar. Então, eu acho que seria o principal. Se você sabe aonde você quer chegar e o que você quer para a sua vida, isso é essencial. Então, eu me vejo, eu me via, tipo assim, nos dias que eu estava bastante triste e tal, eu me via vestido da farda. Então, eu me sonhava eu vestindo a farda com meu nome, tenente lá, Laís de Oliveira Melo. Então, isso vai te dando gás para você conseguir. E outra, é se inspirar em pessoas que já passaram por isso, entendeu? Para você ter uma inspiração de pessoas que já passaram por isso, que sabem o que é passar por isso, que elas vão te dar dicas de como você suportar. E outra, ter uma base muito forte, é uma base emocional. Não precisa, não sei que cada um tem sua religião, mas ter uma religião eu acho muito importante. Eu sou católico, então Deus, eu só estou aqui por causa dele, que ele que me sustentou e ele que me sustenta o tempo todo. Então, quando eu não tinha forças para estudar em frente ao computador, eu rezava, chorava, pedia a Nossa Senhora para me guardar, para me dar aquele foco, para ela estar comigo durante as provas, durante meus estudos, para me dar força e coragem. Tanto que minha prova da SPSEX, em cima dela, quando eu terminei minha prova, além de eu não contei, que todas as questões que estava na revisão, eu coloquei o nome das professoras, quem tinha falado. Então, professora Milena, professora Larissa, professora Stefane. Então, na minha prova tem o nome das professoras em cada questão, e em cima dela está Obrigada a Deus. Porque ele, sem dúvida, é essencial para a gente e ter uma família que suporta o processo, porque você vai estar ausente, você não vai estar na sua família, você vai abdicar de muitas coisas, você vai perder muitos amigos, vai perder muitas festas. Você tem que estar disposta a perder para você poder ganhar. Na vida não tem nenhuma evolução, nenhuma melhoria pessoal ou profissional sem o sofrimento. Infelizmente, a gente evolui muito mais no sofrimento. Só que o jeito que a gente lida com esse sofrimento, que eu acho que é o essencial, não é você olhar para aquilo, nossa, eu tenho que estudar hoje 8 horas, ou 4 horas, ou 2 horas, ver isso como triste, mas ver que você está 4 horas a 5 horas mais perto do seu objetivo final. Então, a gente ter essa visão mais positiva das coisas. Então, eu acho que seria isso. Tá bom. Eu agradeço, Laís, a sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente um pouquinho. E até breve. Beijo, obrigada a todo mundo. Obrigada, Boa Laís. sorte. Obrigada. Beijo.